Olá pessoal, tudo bem? Sou Raquel Soares, fundadora da OneTwo, e nesse vídeo quero compartilhar com vocês um método que nós criamos para fazer o nosso planejamento estratégico semanal. O planejamento estratégico semanal é uma ferramenta baseada num método de gestão de tempo que nós adaptamos aqui na OneTwo para que a gente possa desenvolver a nossa competência de planejamento e organização fundamental para fazer gestão do tempo, para ter as coisas feitas no prazo certo e também para nos proporcionar tranquilidade, leveza, lidar melhor com as pressões, com as mudanças de rotina, com todas as dificuldades e desafios que nós enfrentamos ao longo do nosso dia, no trabalho, em casa, na família, nas diversas atividades que nós realizamos. Vou compartilhar então aqui com vocês a minha tela, explicando o passo a passo desse método, baseado, então, no nosso planner. Primeiro, quero resgatar aqui que gestão do tempo é uma habilidade importante da competência de planejamento e organização. Vai depender muito da maneira como nós nos comportamos, ou seja, do nosso perfil comportamental. E por isso é importante que você tenha aí o seu autoconhecimento, ciente de que se você é, por exemplo, um perfil mais dominante, a sua tendência é abraçar mais tarefas porque você gosta de ver as coisas feitas. Se você é um perfil mais influente, você prefere uma boa conversa do que uma rotina, uma disciplina de hora marcada, com tarefas e tempo. Mas o mais importante aqui é saber que cada perfil comportamental tem o seu estilo. Saber o seu te ajuda a fazer melhor a gestão do tempo, mas isso eu falo em outro vídeo. Focando aqui na nossa ferramenta, que é o Planner Estratégico Semanal, vou compartilhar o passo a passo de como preencher essa ferramenta, cujo PDF estará disponível aí para vocês aqui nos comentários. Bom, então, nós temos aqui um exemplo de uma página de uma semana em que nós fazemos essa gestão do tempo de maneira estruturada. São 10 etapas que nós iremos preencher, e a primeira delas é justamente a etapa em que nós sugerimos começar pelas pedras grandes. Essa é uma técnica ensinada pelo Franklin Covey, em um outro vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês também, mas nada mais é do que definir as suas prioridades, aqueles compromissos inegociáveis. Muitas vezes eles são também compromissos pessoais que você tem com você mesmo, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você valoriza, e esse autocuidado é muito importante para que você mantenha sua energia alta, para que você fique bem, fique em paz e que todas as demais atividades que você faz, principalmente no trabalho, sejam mais leves, sejam fáceis de serem cumpridas. Falando especificamente, então, dos seus compromissos de trabalho, o primeiro passo é preencher as suas metas trimestrais. Essas metas trimestrais, pelo menos aqui na OneTwo, elas são derivadas do nosso planejamento estratégico anual, e a cada trimestre nós definimos com cada colaborador os seus OKRs, ou seus objetivos-chave de resultado. É uma maneira simples de dizer para cada um quais são as suas 3 pedras grandes ou as suas 3 prioridades daquele período menor de tempo, para que o planejamento estratégico não se perca ao longo do ano. Então, a nossa sugestão é que você tenha aí, priorize para cada 3 meses, no máximo 3 focos, 3 grandes metas. E pode acontecer que nesse período você perceba que aquela meta deixou de ser uma prioridade. Então, se não é mais se não tem solução, deixa para lá, não se apegue e não fique dando murro em ponta de faca, como a gente diz, né? Deixa para lá o que não tem solução, não se apegue. Feito isso, o segundo ponto é definir as suas metas da semana, que são as suas pedras médias. Ou seja, o que você realmente consegue cumprir dentro daqueles próximos 7 dias. Aqui também, a nossa sugestão é que você escolha no máximo 3 grandes prioridades para aquela semana,
e porque é ali que você irá direcionar a sua energia. E aqui é importante usar essa dica. Seja sincero com você mesmo, não coloque altas expectativas, não prometa para si mesmo questões que você sabe que não vai cumprir. Ou, eventualmente, pode ser necessário repetir uma determinada meta ou uma tarefa mais complexa ao longo de várias semanas. E tudo bem, fique tranquilo com você mesmo, no sentido de que você vai precisar de pequenos progressos para alcançar aquela meta maior que não conseguiu ser resolvida em uma única semana. Depois vem o que todo mundo costuma fazer, o que a maioria das pessoas já fazem, num nível básico, pelo menos, que é uma organização de agenda. É aqui, então, que a gente começa, de fato, a analisar as pedras menores ou as prioridades que são necessárias e que não dependem somente do seu tempo, elas dependem também do tempo de outras pessoas. Então, aqui, você irá colocar as tarefas, o que é checklist, aquilo que o cérebro gosta de marcar como feito. Organize, então, aqui na forma de lembretes, para que você possa, dentro daquela semana, cumprir essas determinadas atividades. Outro aspecto importante dentro aqui dessa agenda é você ter em mente quais são os seus obstáculos, quais são os entraves, aquela pedrinha no sapato que está te atrapalhando e que quando você resolver, você sabe que vai vir aquele efeito em cascata. Outras coisas virão com mais facilidade. Quem sabe é uma conversa com alguém da sua equipe, um fornecedor que está com uma pendência, algo que você está, um relatório que você sempre está deixando para depois, resolva. Isso vai te trazer uma energia positiva, aquela sensação boa de alívio, para que você possa seguir e realizar as atividades principais, as suas pedras maiores. Outro aspecto importante é eliminar distrações. Normalmente, essas distrações nos roubam energia. Pode ser alguma coisa que está acontecendo em casa, pode ser algum problema de saúde que está te consumindo, pode ser alguma questão hormonal, pode ser alguma questão, enfim, que você está preocupado ali, ou às vezes uma coisa boa também, né? Estou preparando uma festa, estou preocupado ali com a pescaria que eu vou fazer com os amigos. Isso é bom, mas cuidado para não deixar a sua energia fluir, né, para esse outro foco e você acaba, então, dispersando do seu trabalho. Então, deixe isso em evidência, é uma forma de saber que não vai dar para ficar o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo vendo os e-mails, mas na hora certa você vai cuidar daquilo que é importante, seja bom, seja ruim, mas você vai ter o seu tempinho ali para dar uma olhada no Instagram, fazer um post, fazer aquela conversa com um amigo, mas na hora certa. Então tenha isso claro, coloque em evidência que vai te ajudar a canalizar a energia necessária. O sexto passo é um passo que eu adoro e eu não abro mão dele nunca nos meus planejamentos semanais. É o seu autocuidado. Como você recarrega sua energia? Então, aqui você irá definir para cada semana um foco específico. Quem sabe começar aquela dieta, correr num pace mais rápido, matricular-se finalmente numa aula de musculação, pilates, no tênis, algo que você queira fazer, mas que sempre fica deixando para depois. Então, marque aí um compromisso com você mesmo, com você mesma. Quem sabe uma saidinha com um amigo ou uma amiga que você não vê há tempo, tomar aquela cervejinha ou um vinho com o crush. Tudo isso vai fazer com que você recarregue suas energias e trazer para a consciência é importante para te ajudar a não esquecer do quanto você é importante. E estando com a energia alta, isso te faz bem para as outras tarefas que talvez não sejam tão legais assim. Outro indicador importante, outra etapa importante desse nosso planejamento estratégico semanal, é o objetivo de longo prazo. Aquele compromisso que você criou para você ao longo de um tempo maior, algo que não vai ser resolvido no curto prazo. Mas você tem que se lembrar do quanto ele é importante e o quanto ele se conecta com o seu propósito. Então,
toda semana é provável que você vá repetir esse objetivo de longo prazo ao longo de anos à frente, para que você possa, de fato, alcançar aquilo que você precisa. Então, nessa semana, o que você vai fazer para alcançar o seu sonho grande? Mesmo que seja uma mudança pequena, mas é algo que você precisa se conscientizar da sua importância. Uma pequena mudança de atitude hoje pode ser decisiva para manter a sua coerência e a sua consistência em relação ao alcance desse grande objetivo. O oitavo passo diz respeito ao que a gente chama de acelerador de produtividade. Consiste naquilo que você vai mudar e que vai te dar como vai funcionar como uma alavanca para a sua produtividade. Muitas vezes não depende só de você, pode estar relacionado a alguém do seu time, ou alguém que você vai contratar, alguém que você vai pedir ajuda, ou eventualmente até uma pequena mudança no seu hábito. Acordar mais cedo, dormir mais tarde, mas precisa ter também essa consciência da necessidade de uma pequena mudança para acelerar a sua produtividade. Aí sim, no nono passo, nós chegamos precisamente à agenda. Aqueles compromissos de horários que você precisa lembrar, que você marcou com alguém. Eventos, reuniões, palestras, lives, estudo, enfim. Aqui é importante que você coloque, né, nós dividimos em manhã, tarde e noite, você anota o horário de acordo com o seu compromisso, mas lembre-se de deixar tempo para se preparar, principalmente se não for um compromisso online. Pode ser que você precise se deslocar, então não dá para colocar uma tarefa, não dá para ser muito otimista e colocar uma tarefa atrás da outra. Então aqui, sim, são os compromissos de agenda. Agora a gente entra numa próxima etapa, né? Feito tudo isso, terminado o planejamento estratégico semanal, passou a primeira semana, você vai fazer a revisão do seu planejamento estratégico. Como foi essa revisão? Como que você vai conferir os seus potinhos ali das pedras grandes, pequenas, médias e da areia que você colocou nesses potinhos? Então, é um processo de autofeedback em que você irá responder essas 6 perguntas. No que você progrediu nessa semana, mesmo que tenha sido um pequeno passo? Que passo foi esse? Em qual direção? De algo que é importante para você? De algum projeto que estava encalhado? De alguma ideia que você não tinha tido uma atitude ainda em relação a desenvolvê-la? Isso te trouxe algum orgulho? Você precisa se reconhecer, se auto-reconhecer, sentir orgulho das suas conquistas. Qual aprendizado você teve ao longo dessa semana? Muitas vezes esse aprendizado pode vir de um erro que você cometeu, mas mesmo assim, registre esse aprendizado para que você não erre mais. Pelo que você merece os parabéns. Celebre, comemore, valorize as suas conquistas. E lembre-se que provavelmente, muito provavelmente, você não conseguiu sozinho. Então, agradeça a alguém. A gratidão é uma das emoções positivas mais poderosas para nos manter felizes, bem, satisfeitos e conectados com outras pessoas. E aí, chegamos ao último passo. O que você vai fazer diferente na próxima semana? Escreva. Lembre-se, novamente, de não repetir os mesmos erros, ou, quem sabe, de trazer uma ideia melhor, uma inovação, fazer algo de uma maneira diferente na semana seguinte. Aqui uma breve visualização de um planner meu preenchido. Eu gosto de preencher assim mesmo, na mão. Estudos comprovam que aquilo que a gente escreve com a nossa própria mão, com a nossa letra, o cérebro gosta mais, ele agradece, ele memoriza mais. Então, eu tenho feito todo o meu planejamento ainda no caderninho aqui, no nosso planner da OneTwo, e aqui uma visualização, né, para vocês conseguirem ter em mente como fica um planner devidamente preenchido. E finalizo aqui esse breve treinamento, essa introdução à utilização da ferramenta do Planner Estratégico Semanal, com essa frase do Martin Luther King, que uma ideia sem ação é como um arco sem flecha. Um dia sem gestão é como se você tivesse 24 horas escorrendo pelos dedos.
Então, eu acredito que essa ferramenta, ela nos ajuda a tornar mais produtivos e também mais leves, mais bem com a gente mesmo, mais conscientes do que, de fato, a gente tem feito pela nossa produtividade e, mais importante, pelo nosso bem-estar. Me despeço aqui, espero que esse treinamento tenha sido útil para você. Se foi, compartilhe com alguém que você acredita que poderá ajudar também. Um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.